Vamos avançar com Diogo Horta e Costa, é economista, é sócio e fundador e administrador do grupo Biodroid, uma empresa que se dedica ao desenvolvimento de videojogos para as plataformas de nova geração, Nintendo, PlayStation, a Xbox 360, também iPad, iPhone, o sistema operativo Android, e também ao desenvolvimento de aplicações e simuladores para o mercado de empresas. Diogo, o palco. O palco é seu e vamos ver se conseguimos manter a vantagem do tempo que tínhamos ganho no início. Seguramente. Obrigado. Obrigado. Vou só medir o espaço. Exatamente. Muito obrigado. Eu é que devia estar a bater palmas. Só para explicar que o orador provavelmente anterior, como apareceu deste lado muitas vezes, vai ser integrado no Tron, no filme Tron, porque deste lado aparece uma série de coisas que são iguais ao Tron. Bom dia a todos. Eu quero começar só por dar 3 notas iniciais. De facto, isto é uma experiência única para mim. A primeira é dizer que é um enorme privilégio estar aqui no TED. É a primeira vez, normalmente nós estamos habituados a ver o TED e não a fazermos parte dele. E por isso, deixem-vos dizer, queria agradecer à Catarina e ao Nuno e aos organizadores a ideia de fazer o TED, porque é de facto, talvez hoje, não só uma plataforma inspiracional, mas para mim, e muitas vezes nós temos alguns momentos mais complexos na nossa vida, é uma plataforma que me traz felicidade, por várias razões. Me inspira, porque me faz feliz, porque me torna-me de facto uma pessoa melhor. Por isso queria começar por agradecer aos organizadores disso. Depois que é um privilégio estar aqui com vocês e poder partilhar um conjunto de coisas que já vos vou dizer quais são, que eu acho que são importantes. Não é o apelo a uma revolução, nem uma rebelião, mas é a fase que antecede isso. A segunda é dizer que sou economista e por isso não é neste momento das profissões mais cotadas, como vocês devem perceber, o que me leva à terceira, que é eu tenho a responsabilidade de partilhar com vocês um conjunto de reflexões que eu acho que são, neste momento, extremamente importantes. E é isso que eu vou fazer com vocês. Só para também concluir estas notas iniciais, dizer que a minha reflexão tem como tema base as pessoas, porque neste momento é elas, a nós todos, que vai competir, tomar as decisões que nos vão levar a tornarmos este mundo diferente daquilo que ele é hoje, ou não. Por isso nós vamos estar perante um conjunto de desafios que estão neste momento a acontecer, e vamos ter que dar respostas. E vamos ter que ser obrigados a dar respostas. Mesmo que a gente não queira, essas respostas vão ter que existir. E vamos tomar nós a decisão individualmente de o fazer e depois podermos eventualmente, até coletivamente, fortalecer essas respostas. Mas elas vão ter que acontecer. Por isso eu lhe chamei The New Purpose Economy, Why People Matter More and More. Exatamente por causa disso. Só vai depender de nós. E é esse desafio que eu vos venho lançar hoje. De facto é emocionante estar aqui. Bom, sou eu que tenho que passar. Desculpa. De facto, é um rookie. A primeira coisa é dizer que sejam bem-vindos. Eu, de facto, como faço jogos, não podia deixar de trazer isto aqui hoje, que é, de facto, uma atividade muito interessante e não há um dia igual ao outro. Eu fiz uma abordagem que me parece sistemática, até para estruturar um bocadinho as cabeças, no sentido de, eu vou caracterizar aquilo que estamos a viver hoje, não de uma forma exaustiva, mas de uma forma relativamente incisiva, se quisermos, o tipo de resposta, porque há variedíssimas que nós podemos dar, mas eu escolhi uma que me pareceu particularmente importante, sobretudo para nós, Portugal. Depois, o perfil que é necessário ou que é as competências que são necessárias desenvolver para que essa resposta seja eficaz e funcione. E depois vamos ver, mais uma vez, que tudo isso só vai depender de nós. Como vocês podem ver, nós não sabemos neste momento. Eu não vou utilizar a palavra recessão, eu vou utilizar a palavra transformação ou revolução. Porque já estamos fartos de ouvir falar de crises, e por isso, como eu vou falar dos PECs a seguir, não, estou a brincar. Não quero falar na palavra crise. Queria que vocês percebessem que, de facto, estamos num momento muito difícil e, sobretudo, não estamos a assistir a uma nova mudança de paradigma. Ou seja, o paradigma já mudou. E mudou mesmo. E por isso o que eu vou tentar fazer com vocês é partilhar algumas coisas desse mesmo paradigma.
Eu não consigo ver muito bem. Gostava de lembrar também que a nossa dimensão enquanto indivíduo, neste momento, está praticamente reduzida àquele exemplo que ali está, é um taxpayer, mas a dimensão humana é muito superior àquilo, e por isso nós hoje não podemos ser só considerados taxpayers. Apesar de eu ser economista, tenho que reconhecer que há aqui um trabalho muito mais... Ainda há uma linha atrás, desculpe, não tinha percebido. E temos que perceber claramente que a nossa dimensão transcende isso. A outra questão é, nós não sabemos nem a escala nem a dimensão do problema que estamos a viver. Sabemos que ela é muito relevante, sabemos que é grande, não sabemos se já atingimos um limite, não sabemos se ainda pode ser pior. Estamos aqui, de facto, num momento de alguma indecisão nesse aspecto. E não são só mais notícias. A questão é, há aqui grandes oportunidades, porque os modelos de desenvolvimento já não são o que eram, e por isso acho que desta vez vamos ter que começar a fazer, de facto, produtos e serviços que realmente criem valor para as pessoas, e isso provavelmente não... grande parte deles... Há uma estatística muito interessante que eu queria partilhar com vocês, que é, provavelmente, as empresas que serão de maior sucesso nos próximos 5 anos ainda não existem hoje. Isto é uma estatística que tem vindo cada vez mais a ser revelada, e gostava que pensassem também, refletissem um bocadinho nisto. Depois temos outro problema, que é, de facto, eu não vou de facto, alongar-me nesta questão da complexidade do contexto, mas só para dizer que as alterações climáticas existem, e isso é um fator, neste momento, muito importante na forma como nós estruturamos a decisão humana. E a questão da sustentabilidade. Não a sustentabilidade, mas a sustentabilidade. Ou seja, eu podia estar aqui a falar de crescimento, de criação de valor acionista, sou economista, não se esqueçam, mas acho que o crescimento não pode ser a qualquer preço, e de facto temos que crescer, temos que fazer exercício de crescimento, mas o crescimento hoje, para a maioria das pessoas, provavelmente vai significar coisas muito diferentes. Mas aquilo que vai ser o denominador comum é, temos que crescer com base num conceito que é a sustentabilidade. E a sustentabilidade, acima de tudo, é a das pessoas, é a sustentabilidade humana. Obviamente depois tem o território e tem a dimensão geográfica. E depois queria também falar nesta questão da felicidade. Cada um tem a sua, e cada um de nós vai ter que procurar qual é que vai decidir ter. Porque as boas notícias é que nós, a forma de procurarmos ser felizes, normalmente acontece em momentos de fratura, em momentos de descontinuidade, que é o momento que estamos a viver agora. Bom, eu gostava, antes de passar a isto, dizer que, não sei porque não aparece aqui a figura que estava aqui, mas só para dizer que isto era basicamente uma esquina onde as pessoas decidem ir para um lado ou ir pelo outro. E um diz yes we can, o outro diz não temos a certeza se conseguimos. E isto está a acontecer um bocadinho em todas as nossas vidas e na nossa vertente não só de amizade, como empresarial, como até, como devem supor, a nível do próprio país. Eu, como felizmente à indústria de jogos viajo bastante, tive há pouco tempo uma história muito curiosa, que foi um senhor francês disse-me, estava a caracterizar Portugal e estava a caracterizar os portugueses, e disse-me, Diogo, eu acho que aquilo que é verdadeiramente importante é vocês são de facto um povo especial. E eu já propus pôr no wall da minha empresa uma espécie de uma redoma de vidro e quebrar em caso de emergência, porque de facto vocês têm uma capacidade de resolução de problemas que é talvez o único no mundo. O vosso DNA está preparado para fazer isso. Provavelmente depois não conseguimos ter a sistematização e a capacidade de planeamento, etc. Por isso vamos voltar a pô-los lá dentro. Mas de facto esta capacidade está cá e é inata. Então, qual é que é o desafio? Pergunta. Também há outra que não aparece. Aqui estavam os senhores a dizer prosperidade. Não era crescimento, mas era prosperidade. E não é criação de valor acionista, mas é prosperidade. Ou seja, nós de facto vamos ter que olhar para a questão do crescimento, que é completamente em contraciclo. E para isso, esta imagem junta aqui vários fatores, que é a capacidade de visão, uma palavra cada vez mais utilizada na nossa vida que vai ser a resiliência, a capacidade de ter resiliência,
E por isso, uma das respostas possíveis é a chamada economia criativa. A economia criativa e a questão da inovação pode querer dizer muita coisa. E o que eu vou tentar fazer hoje, partilhar com vocês, é que o ser muita coisa, mas tem que ser muito objetiva e tem que se traduzir em resultados. Porque sem isso é que não vamos conseguir implementar nada e não conseguimos sair, provavelmente, da fase em que estamos agora. Este senhor, que eu penso que a maior parte de vocês conhece, dizia uma coisa na altura, que é os próximos impérios vão ser os impérios da mente. E isto não é por acaso que ele está a dizer isto. Ele está a dizer isto porque percebeu claramente que, independentemente do poder, seja militar, seja económico, dos países e das pessoas, há uma coisa que é cada vez mais fundamental, que é a capacidade que nós temos de processar a informação, tratar essa informação e tomar decisões baseadas nela. Essa informação, obviamente, tem que gerar conhecimento. E quanto mais conhecimento nós tivermos, maior a nossa capacidade de destruir a incerteza. E reparem bem nas palavras que eu utilizar. Destruir a incerteza. Porque neste momento é um momento que nós estamos a viver. Há outro senhor, que é o Eduardo Bono, que é também fundamental com o contributo para a economia criativa, que é, se não formos nós a tratar do nosso futuro, ninguém o vai fazer. E este para mim é que é a grande tónica do momento que estamos a viver. Ou somos nós, de facto, que estamos preparados para atuar e nós próprios desenvolvermos uma resposta, ou então ninguém vai fazer isso por nós. E se alguém fizer por nós, corremos o risco de não gostarmos e não nos inserirmos e não nos adaptarmos. Outra coisa, deixem-me só explicar esta coisa. Não sei se as pessoas perceberam que o Darwin ensinou-nos uma coisa absolutamente fabulosa, que é, não são de facto os mais fortes que vencem, são aqueles que melhor se adaptam. E esta questão da melhor adaptação enquanto ser humano tem muito que se lhe diga. Isto é uma metodologia que é dos 6 chapéus. Eu chamei-lhe, esta para mim é extraordinário, este senhor de facto é extraordinário, chama-se The Gandhian Engineering. O que é que eu quero dizer com isto? Este senhor ensinou ao mundo uma coisa que é como é que nós conseguimos fazer mais com menos para mais pessoas. Que por acaso, se vocês pensarem um bocadinho, é precisamente no paradigma que nós estamos hoje. Como é que nós conseguimos fazer mais com menos recursos e para mais pessoas? Bom, depois há outra coisa que é muito importante, é que só vai depender de nós. Há aqui um fator que eu vou chamar a atenção, há aqui um elo e um eixo que é absolutamente fundamental, que é a questão da educação. E aqui, quando falo da educação, não é a educação só das escolas, é a educação enquanto ferramenta de decisão, tanto dada pelos pais, como pelos próprios amigos, como pela vida, como pela escola. A escola não tutela, neste momento, a questão da educação. É muito importante isto. Depois, eu vou dizer uma coisa altamente polémica. Eu já sei que as pessoas vão ficar algumas irritadíssimas comigo, mas é assim, o valor da experiência tende para 0 e o valor da atitude tende para infinito. Isto é um bocadinho bruto, é um bocadinho agressivo, talvez, a frase, mas é completamente verdade. Isto só quer dizer uma coisa, que é, as respostas que efetivamente no passado deram resultado, neste momento já não são apropriadas para o que estamos a viver, para o momento que estamos a viver. Isto é um facto, não vale a pena negá-lo. O que quer dizer que a experiência não se deve deitar fora, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que neste momento, só com base na experiência, não chega. A atitude é completamente decisiva. Depois, aproveito para dizer que já agora há aqui umas competências que são importantes começar a desenvolver, e mais uma vez é uma decisão nossa. Há aqui um novo código base, se quiserem. Eu até vou utilizar uma expressão que é, nós temos que fazer aqui o download de algumas versões de código para cada um de nós, e uma delas é esta questão das 5 mentes do futuro. É um livro escrito por este senhor, do Howard Gardner, em que diz que nós devemos ter que ter uma mente disciplinada, uma mente capacidade de fazer a síntese, a mente respeitosa e a mente ética. Eu estou a ver o tempo a passar, por isso vou ter que acelerar. Isto vai estar acessível a vocês, só para perceberem 2 ou 3 notas aqui, que é, primeiro, já não interessa só o que nós sabemos, porque senão tínhamos, todos os académicos eram perfeitamente milionários e não é isso que acontece, por isso, mas sim o que nós fazemos com o conhecimento. E é a altura de mostrar o que é que sabemos fazer com ele. Depois, nunca tivemos tanta liberdade de escolha, é verdade. Agora, nem sempre tem sido muito bem usada. Vamos ter que repensar um bocadinho como é que a escolha é feita, como é que as nossas escolhas vão ser feitas a partir de agora.
O sistema tradicional de educação, eu acho que precisa absolutamente, eu pus revolucionado, mas evolucionado para não ser tão agressivo. As grandes oportunidades vêm da descontinuidade. Levem isto muito a sério, que é as descontinuidades e a fratura conduz ao surgimento de novos mundos e novas oportunidades. E é nisso que temos que nos focar, nas soluções. Não temos que nos focar nos problemas. Vamos focar na solução. Depois, outra coisa muito importante é que cada um de nós na nossa vida vai ter que assumir cada vez mais riscos. Não vale a pena... Acabou o tempo. Muito bem, vamos a isto. O desconhecido e a incerteza são a fonte do progresso. Não é mais possível só aprender com a experiência. Não copie nem melhor. Vamos fazer diferente. O mundo hoje vive 24 horas por dia. Depois o melhor está sempre por vir. E fazer parte do futuro é, de facto, construí-lo. Eu só me vou deter aqui no tema da liderança, que me parece fundamental. E só um minuto. Que é, ser líder não é quem manda. Esta ideia da liderança é o chefe ou a pessoa que tem mais poder. Não é verdade. Todos vocês que estão aqui, e essas são as boas notícias, podem ser líderes de ideias, de atitudes, de projetos. Quer dizer, esta coisa de liderança, é bom que nós começamos a incorporá-la na nossa vida, porque vai ter que fazer parte do nosso processo de decisão. Depois, isto é uma matriz muito engraçada, que diz que há líderes eficazes e completos. Isto junta foco e energia. Há pessoas que têm muita energia e muito pouco foco. De facto, às vezes é um desastre. E outras que têm muita energia e muito foco, esses são os mais eficazes. E depois há aqueles que não têm energia nenhuma, mas têm um foco altíssimo. Fazem uma coisa muito bem feita, mas só fazem aquela. Às vezes não é o ideal. Eu podia dar-vos N exemplos. E penso repensar produtos e repensar toda, no fundo, a fase da economia. Não vou falar sobre isto. Só me quero deter nisto. Pensem na multiplicidade de capacidades que nós temos hoje de ligação e de conectividade. Isto são pessoas. Isto são pessoas. São pessoas e empresas. Pessoas com pessoas, empresas com pessoas, pessoas com empresas e com pessoas. Por isso, vejam a complexidade disto. O valor disto é N ao quadrado. Pronto. E quero só dizer que a melhor maneira de nós sermos capazes de prever o futuro é sermos nós a criá-lo. Não se esqueçam disso. Temos que ser nós a tomar essa decisão. E temos que ser nós a decidir qual é o nível de exigência que queremos para a nossa vida. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Obrigado, Diogo.